Fala, biolindos da minha vida, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, sou professor Luiz Fernando do Like na Bio e tô aqui hoje para conversar com vocês sobre citologia. Vamos lá? Bom, citologia. Você sabe dizer o que é citologia? Você conhece citologia? O que significa essa palavra? Vamos entender ela um pouquinho melhor. Citologia é a união de duas outras palavras que significa cito, célula, logia, estudo, conhecimento. Então, citologia é o estudo das células, não importa o tipo de célula. Célula animal, célula vegetal, uma bactéria, um fungo, não importa. É o estudo da estrutura da célula, é o estudo da formação da célula, é o estudo do funcionamento da célula. Citologia nós vamos conhecer o que é e como funciona uma célula. Só que para eu poder estudar citologia, que é o que nós vamos estudar agora, eu obrigatoriamente preciso entender o que é uma célula, entender qual é o meu objeto de estudo. E célula, ela foi vista pela primeira vez em 1665 por um cientista chamado Robert Hooke. Robert Hooke pegou um pedaço de casca de árvore e colocou num microscópio hiper primitivo. Na verdade, nem era um microscópio, era mais uma luneta aprimorada, um jogo de lentes para aumentar um pouco as células. E quando ele observou a casca da árvore, ele viu esta imagem que eu coloquei para vocês no slide, parecido com um tecido todo furadinho. Cada buraquinho desse, ele olhou, ele falou, olha, um monte de espaço vazio. São vários compartimentos vazios. E ele deu exatamente esse nome, célula. Célula, em latim, significa espaço vazio. Só que a gente sabe que célula não é vazia, mas era o que ele estava enxergando. Hoje, nós sabemos que dentro da célula eu tenho muitas organelas. Cada organela com uma função diferente, com um formato diferente, mas o que ele viu naquela época foi exatamente isso. Principalmente porque, como ele usou a casca de uma árvore, a casca da árvore é um pedaço de tecido morto, então ali dentro já não tinha mais nada. Ele enxergou espaço vazio e deu o nome de célula. A gente continua chamando ela de espaço vazio, célula, porém a gente sabe que ela não é vazia. E como que é a célula, então? O que tem na célula? Bom, a formação básica de uma célula tem que ter 3 estruturas. Ela não pode faltar nenhuma dessas 3. Se uma dessas 3 estruturas faltarem, eu não posso chamar de célula. A primeira estrutura é a membrana plasmática. Membrana plasmática é uma fina camada que fica em volta da célula, ou seja, envolve a célula. É ela que delimita, que dá limite, é ela que mostra para mim aonde começa, aonde termina a célula. E esta membrana, ela é formada de lipídio, gordura, e proteína. Por isso que a gente diz que é uma membrana lipoproteica. É uma membrana formada de lipídio e proteína, basicamente. Tem algumas outras coisas, mas isso é para uma próxima aula, tá? Então, membrana plasmática, uma fina membrana lipoproteica que envolve a célula, que delimita a célula, que dá forma à célula. A segunda estrutura, o citoplasma. Citoplasma ou hialoplasma é um líquido que preenche a célula. É aquele líquido que fica por dentro da célula. Ele preenche completamente a célula. Só que eu digo que ele é um líquido coloidal. Primeiro porque ele não é completamente líquido, não é igual à água. Só que ele também não chega a ser gelatinoso, ele não é grosso. Tá? Um líquido coloidal significa que visualmente, a olho nu, eu estou vendo um líquido
homogêneo, então é uma mistura homogênea, tá? Porém, ele na verdade não é homogêneo, ele só parece homogêneo. Se eu pegar um pouquinho desse líquido e colocar no microscópio, eu consigo diferenciar as substâncias que estão formando ele. Então ele é uma mistura heterogênea, ele é um líquido heterogêneo, mas visualmente, a olho nu, ele parece homogêneo. É isso que significa líquido coloidal. Tudo bem? A terceira estrutura é o material genético. O material genético, DNA ou RNA, é a estrutura onde estão as características do ser vivo. É onde está escrito a receita do bolo. Tá? É o livrinho onde está escrito a estrutura de cada ser vivo. Se esse ser vivo é bípede, se ele é quadrúpede, se ele tem 2 olhos, se ele tem 10 olhos, se ele tem 2 pernas, se ele tem 8 pernas, se ele tem asas, se ele não tem, se ele tem pelo, se ele não tem. As características dos seres estão descritas no DNA, é o nosso material genético. Se uma dessas 3 estruturas faltar, não é célula. E as células são divididas em 2 grupos. Primeiro grupo, os procariontes, e o segundo grupo, os eucariontes. Vamos entender melhor o que significam essas 2 palavras? Procarionte. Procarionte, pró significa pré, que vem antes, o que é mais antigo, o que é anterior. Carionte é o núcleo protegido. Vamos entender isso. A membrana que protege o núcleo, hoje a gente chama de membrana nuclear, e que só existe nos seres eucariontes, tá? Antigamente era chamada de carioteca. Eu, particularmente, prefiro esse nome pela facilidade de entender. Cario significa característica. Se a estrutura que tem as minhas características, que guarda as minhas características, é o meu DNA, então cário é o meu DNA. Teca é uma palavra em latim que significa pequena bolsa protetora, pequena bolsa de proteção. Então, carioteca é uma bolsa que protege o meu DNA. É a membrana que protege o meu DNA. Procarionte é aquilo que vem antes de existir essa bolsa protetora. É uma célula que não tem esta bolsa protetora. É a célula que não tem a carioteca. Hoje em dia só existe um grupo de seres vivos que tem células procariontes, as bactérias. É o único grupo que apresenta a célula procarionte. Todos os outros grupos apresentam célula eucarionte. Só que os procariontes, além de não ter essa membrana, porém, por ser célula, tem membrana celular ou membrana plasmática, tem o citoplasma, tem o material genético, mas tem algumas outras organelas também. A primeira organela que pode aparecer numa bactéria é uma parede celular. É uma parede de peptidoglicano, tá? É uma substância específica que dá proteção, que dá uma maior resistência à célula da bactéria. Lembrando que as bactérias são seres unicelulares. Eles não são complexos. Uma única célula já é um ser vivo. Então, se esta célula morrer, o ser morreu. O ser deixa de existir. Então, ele precisa de uma proteção maior. Quem dá essa proteção é a parede celular. Pode ter uma segunda proteção ainda, que nós vamos chamar de cápsula. As cápsulas não são todas as bactérias que apresentam, tá? Mas é uma proteção a mais para algumas bactérias, formada de polissacarídeos. Sim, formadas de açúcar, tá? E dão uma maior proteção a essa célula. Esta célula também apresenta uma terceira estrutura chamada ribossomo. Nós vamos estudar os ribossomos um pouquinho mais para frente, mas para vocês entenderem, ribossomo é uma estrutura que é formada por RNA, basicamente,
e é responsável pela produção de proteínas. A quarta organela são os plasmídios. Plasmídio é um pequeno pedaço do material genético em formato circular, então é um pedaço do DNA da bactéria que fica em formato circular, solto no citoplasma, separado do núcleo, separado do material genético principal. Ele é muito importante porque ele dá para a bactéria uma resistência maior. Como assim, uma resistência? Por exemplo, ele carrega genes ali que conferem à bactéria o poder de não morrer com antibióticos, uma resistência a antibióticos, por exemplo. Isso faz com que doenças causadas por certas bactérias, vocês já devem ter escutado falar de bactérias hiperresistentes, as superinfecções, são causadas por quê? No plasmídio dessas bactérias, elas têm genes que conferem à célula a capacidade de resistir ao antibiótico, de não morrer com esse antibiótico. Existem algumas outras características que podem vir no plasmídio, essa é só um exemplo para vocês entenderem. Então, o plasmídio pode carregar genes que dão características à bactéria que pode trazer melhorias para ela. Tudo bem isso? Cílios e flagelos. Os dois são estruturas para locomoção, tá? Cílios são curtos e muitos. Eles aparecem em grande quantidade. O flagelo é um só, dois no máximo na célula, e ele é longo, é um filamento longo. E os dois estão ligados à locomoção, a bactérias que podem se locomover. Tudo bem isso? Agora vamos falar um pouquinho sobre eucariontes. Eucariontes são células que já têm um núcleo verdadeiro. E o nome significa isso. Eu significa verdadeiro. Carionte, o núcleo, o DNA. Eucarionte, ele tem o núcleo verdadeiro porque ele já tem a membrana protetora, a carioteca, ou membrana nuclear. Estas células são células de seres mais evoluídos do que as bactérias. Lembrando que bactéria é um único ser procarionte, todos os outros são eucariontes. E estas células apresentam diversas organelas. Cada organela com uma estrutura diferente e uma função diferente. Vamos estudar essas organelas? As organelas celulares, eu coloquei a lista de todas elas aqui para vocês. No centro da imagem, aquelas que eu encontro tanto em célula animal quanto em célula vegetal. E fora do centro, aquelas que são exclusivas. Ou para a célula animal ou para a célula vegetal, vocês conseguem verificar pela imagem, tá? Eu vou falar de uma por uma para vocês. A primeira organela que aparece para a gente é o núcleo. Núcleo, ou material genético, é o local da célula onde está o DNA, onde eu encontro o meu material genético, meu DNA, o meu RNA, e que faz o controle da célula. É ele que controla todo o funcionamento da célula. A segunda estrutura, o nucleolo. Nucleolo significa núcleo menor, núcleo pequeno. Quando a gente olha uma célula, tá? Num microscópio, eu consigo ver o núcleo grande e dentro do núcleo uma bolinha pequena, uma estrutura circular menor, maciça. Parece que dentro do núcleo eu tenho um outro núcleo, um núcleo pequenininho. E o núcleo é justamente aquela estrutura. Só que ele não é um núcleo. Ele não é DNA, ele não é material genético. É um acúmulo de RNA ribossômico, é um acúmulo de ribossomos. O ribossomo ele é produzido dentro do núcleo pelo material genético, pelo DNA, ele é um pedaço, é uma cópia de um pedaço do material genético, do nosso DNA,
e ele vai se acumulando no núcleo, só que ele se acumula num ponto só. Esse acúmulo forma uma estrutura arredondada, que eu chamo de nucleolo. A terceira estrutura, retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é dividido em dois tipos, o retículo liso e o retículo rugoso. A diferença entre os dois é simplesmente visual. Você vê uma estrutura lisa e você vê uma estrutura rugosa. O que faz essa estrutura ficar rugosa é porque na parede do retículo endoplasmático eu tenho ribossomos presos nessa parede. Não é que ele seja do retículo endoplasmático, mas durante o transporte ele se prendeu ali. Então eu tenho ribossomos presos, o que dá visualmente a impressão de ser uma parede rugosa. Então essa é a diferença. A função dos dois é transporte. Eles transportam substância dentro da célula. Só que o rugoso, como ele tem ribossomos presos, e a gente já viu que ribossomo produz proteína, faz síntese de proteína, então no retículo endoplasmático rugoso eu tenho acontecendo a síntese proteica, a síntese de proteína, a produção de proteínas. Tudo bem isso? Citoesqueleto. Citoesqueleto são fibras de proteínas que dão sustentação para a célula e fazem a manutenção do seu formato. Esse citoesqueleto ele não está preso em lugar nenhum. Ele está solto pelo citoplasma, porém ele é rígido e por isso ele mantém o formato da célula constante. Complexo de Golgi, ou complexo golgiense, em alguns livros vocês vão ver esse nome. É um sistema formado de bolsas sobrepostas. Então é como se eu tivesse um monte de sacolinha cheio, um monte de saquinho cheio de substância, e eu colocasse um saquinho em cima do outro, e esses saquinhos, por causa do peso um do outro, eles se achatam. Tanto que em alguns desenhos, a impressão que a gente tem é que dentro da célula eu tenho aquele sinal de Wi-Fi, um monte de bolsinha uma em cima da outra que vai mudando de tamanho, e é isso, visualmente ele é isso. Mas a sua função é hiper importante. Esta é a estrutura que vai receber todas as substâncias dentro da célula, substâncias que estão chegando de fora da célula, substâncias que estão sendo produzidas dentro da célula, tá? Ele vai separar essas substâncias por tipo e armazenar essas substâncias dentro de pequenas bolsas, pequenas vesículas, e jogar essas vesículas no citoplasma, soltar essas vesículas dentro da célula, para quando aquela substância precisar ser usada, ela está espalhada pela célula. Alguns exemplos de bolsas assim, o lisossomo, peroxissomo, glioxissomo, são bolsas específicas, cada uma com um tipo de substância. Tudo bem? Lisossomo. Lisossomo são as bolsas que contêm enzimas digestivas. Se contém enzima digestiva é porque ela vai fazer digestão. É ela que vai receber o material que está vindo de fora da célula e digerir esse alimento que acabou de chegar para a célula poder usar. Tá? Então, lisossomo, lise significa quebra, digestão, quebra da estrutura. Então, lisossomo faz a digestão celular, ela quebra a comida para a célula utilizar. Peroxissomo. Peroxissomo é uma vesícula que vai recolher de dentro da célula as toxinas, as substâncias que são tóxicas, aquilo que faz mal para a célula, para poder jogar essa substância fora. Por que esse nome? A substância mais tóxica para a célula é a água oxigenada. Água oxigenada, o nome real dela, vocês já devem ter visto em química, é peróxido de hidrogênio. Se a toxina mais perigosa é o peróxido de hidrogênio, então nós demos o nome de peroxissomo. Ele é o responsável por pegar o peróxido de hidrogênio para jogar ele fora. Tudo bem? A próxima organela, a mitocôndria. Mitocôndria
é uma organela membranosa, tá? É uma das únicas organelas que tem membrana, que apresenta DNA próprio, um pedaço de DNA, um pedaço não, ele é um DNA inteiro, porém é um DNA diferente do DNA do núcleo. Ele é diferente do DNA que eu tenho no meu núcleo da célula. É um DNA da mitocôndria. A gente chama de DNA mitocondrial. Este DNA é ele que vai fazer a multiplicação de mitocôndria. É por isso que ela consegue se multiplicar independente da célula. Se a célula estiver precisando de mais energia, porque a mitocôndria é responsável por produzir energia, então ela consegue se multiplicar para produzir mais energia, justamente porque ela tem DNA próprio. Tudo bem? Ribossomos. A gente já falou. Ribossomo, ou RNA ribossômico, é uma estrutura que é formada dentro do núcleo da célula, liberada para o citoplasma e que faz síntese de proteína. Agora nós vamos falar de uma estrutura que é exclusiva de célula animal. Célula vegetal não tem. É o centríolo. O centríolo são túbulos. Pensa na seguinte estrutura. Pega um monte de canudo que a gente usa para tomar refrigerante, suco, e junta eles. Faz 2 grupinhos de canudo. Então eu tenho 2 estruturas formadas por grupos de canudos. Aí você pega uma estrutura e coloca em cima da outra, formando uma letra T. Visualmente é isso que você enxerga no centríolo. Se você voltar lá na imagem que eu coloquei da célula, você vai ver essa estrutura. Ela parece a letra T formada por canudos. Tudo bem? Ela é responsável por produzir o fuso mitótico, ou fuso de Aster. Tá? Ela é responsável por produzir aquelas linhas que aparecem durante a mitose, que prendem os cromossomos no centro da célula e depois puxam durante a anáfase esses cromossomos para os lados para a divisão celular. O centríolo que faz a formação daquelas pequenas linhas, daqueles pequenos fusos, tá? Que são linhas de proteína. Então ele é importante para a replicação celular, durante a reprodução celular. E só a célula animal tem. Por quê? Porque quando a célula vai se dividir efetivamente no fim da mitose, na célula animal isso acontece de fora para dentro. É um esmagamento. E enquanto eu estou esmagando, eu poderia pegar um cromossomo a mais para um lado e deixar menos do outro. Na célula vegetal, isso não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Então a divisão ela começa do centro, justamente separando os cromossomos. Então eu não preciso dessa segurança do fuso de Aster para manter o cromossomo preso à célula, porque eu não corro o risco de separar de maneira errada. Deu para entender? E eu tenho estruturas que são exclusivas de célula vegetal. Por exemplo, a parede celular. A parede celular é uma parede de celulose, rígida, dura, que protege a célula vegetal e que mantém o formato dela. Tá? Só que ela é tão rígida que ela quase que não permite que a célula vegetal jogue para fora aquilo que ela não precisa mais. Ela consegue pegar e colocar para dentro o que ela está necessitando, mas toxinas, excesso de água, tudo que for excesso dentro da célula, ela não consegue jogar para fora. E por isso vai ser importante a terceira estrutura que eu coloquei aí para vocês, o vacúolo central, o vacúolo contrátil. Tudo que a célula não quer mais, tudo aquilo que for excesso, a célula vai jogar dentro do vacúolo. E esse vacúolo, quando ele contrair, é uma contração bem violenta, e com esta contração ele consegue espirrar para fora, ele consegue jogar para fora aquilo que não serve mais. Tudo bem? A última estrutura que é exclusiva de vegetais é o cloroplasto. Assim como a mitocôndria, o cloroplasto é uma organela membranosa que apresenta DNA próprio também, tá? Também, então, consegue se reproduzir independente da célula e ele é responsável pela fotossíntese. É esta estrutura que
onde acontece a fotossíntese, a produção de alimento para os vegetais, a produção de glicose dentro das células, dentro dos vegetais. Tudo bem isso para vocês? Estas são as organelas celulares. Só que eu comentei com vocês de duas estruturas, mitocôndria e cloroplasto, que são membranosas e que têm DNA próprio. Isso faz a gente pensar que essas estruturas talvez não tenham sido originadas dentro da célula, mas vieram de fora. E para isso existe uma teoria. A teoria da endossimbiose. A teoria da endossimbiose significa que uma célula primitiva, um procarioto, tá? De vida livre, estava bonitinho, pomposo no ambiente. Um belo dia, uma outra célula aeróbia entrou dentro desse primeiro procarioto e eles se deram bem, começaram a viver bem. Ou seja, um entrou dentro do outro e começaram a viver em simbiose. Esta união deu tão certo que elas não se separaram mais. E esta célula aeróbia que entrou dentro do procarioto, com o tempo se transformou em mitocôndria. E é por isso que essa estrutura é membranosa, porque ela já tinha as suas membranas, ela já tinha membrana, era uma célula à parte, era uma bactéria à parte, então ele já tinha as membranas dela. E ela já tinha o seu próprio DNA, então ela manteve o seu DNA. Então, mitocôndria um dia foi uma bactéria, um procarionte aeróbio de vida livre, e que entrou dentro de um outro procarionte que a união deu totalmente certo. Um outro procarioto, também de vida livre, porém fotossintetizante, entrou também dentro dessa célula, dentro desse primeiro procarioto. E com o tempo se transformou em cloroplasto. Por isso que eu digo que o cloroplasto também tem sua própria membrana, porque ele já tinha antes de entrar na célula, e ele também tem seu próprio DNA, porque ele já tinha antes de entrar na célula. E mais uma vez, a união deu tão certo que eles não se separaram mais. Durante a evolução, as células se dividiram de tal forma que uma célula manteve só mitocôndria e formou as células animais, uma outra célula ficou com mitocôndrias e cloroplastos e formou as células vegetais. Esta é a teoria da endossimbiose. Dizer que mitocôndria e cloroplasto, há milhares de anos atrás, eram células de vida livre e que se uniram para viver juntas. Tudo bem isso? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, corre lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, tá tudo aí para vocês. Deixa a sua dúvida nos comentários lá, que nós vamos responder todos vocês, ok? Beijo grande e qualquer coisa acessa também nosso site www.likenabil.com. Tchau!